Bom, irmãos, muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, que bom que você veio. Nós começamos no domingo passado uma nova série, Céus Abertos, e nós temos crido que verdadeiramente há algo novo da parte de Deus para nós nesses dias, e Deus tem liberado do seu favor sobre nós. Deus tem nos desafiado a acreditar nos milagres que Ele tem para nós desses dias. No domingo passado nós falamos sobre uma experiência que o apóstolo João teve quando ele estava ali na ilha de Patmos, quando ele foi desafiado a escrever o livro de Apocalipse. E nós então falávamos sobre um convite que ele recebeu de Deus de subir aos céus. Está lá em Apocalipse capítulo 4, quando o anjo vira para ele e fala: sobe aqui. E nós então falávamos sobre a importância de vermos esse tema, céus abertos, não apenas como uma possibilidade de Deus nos abençoar, o que não deixa de ser verdade, mas que nós não possamos olhar para esse tema desse mês apenas como um tema que Deus está nos direcionando a acreditar que bênçãos serão liberadas sobre nós, o que acreditamos que de fato isso vai acontecer. Mas céus abertos é muito mais do que isso, é um convite para que eu e você possamos subir a um nível de responsabilidade, de entrega e de um comprometimento com o momento que vivemos hoje. Momento que nós, como igreja, não só igreja local, mas a igreja de Deus no mundo, vivemos hoje, porque acreditamos que estamos vivendo a última hora, e estamos nos aproximando do grande dia, em que nos encontraremos com Ele. Você pode dizer amém por isso? Eu quero ler um texto que Deus ministrou ao meu coração essa semana, Êxodo capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, eu coloquei o tema dessa palavra de hoje: vivendo uma vida naturalmente sobrenatural. Vivendo uma vida naturalmente sobrenatural. Êxodo capítulo 17, do verso 1 ao 7, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: porque você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Esse é um texto bem conhecido para muitas pessoas, e nós não podemos aqui deixar de perceber que Deus deu a Moisés um cajado, uma vara, como diz aqui no texto, que era uma ferramenta para que Moisés atraísse os céus sobre a terra. E se você conhece um pouco da história, seja através de filmes que você já assistiu, através de desenhos, ou seja através da própria leitura da Bíblia, você vai se lembrar que essa vara, que esse cajado, ela foi muito utilizada por Moisés na época que Deus deu
a ordem dele ser o libertador do povo do Egito. E todas as vezes então que Moisés usava aquela vara, ela se manifestava de uma maneira sobrenatural e os céus, de uma certa forma, se abriam sobre a terra e a glória de Deus se manifestava. E se você ler o livro de Êxodo, você vai perceber que desde o primeiro momento em que Moisés é desafiado por Deus para conduzir o povo para fora do Egito, essa vara sempre o acompanhou e ela sempre então foi uma ferramenta para que os céus se abrissem e a glória de Deus fosse derramada. E nesse texto então que nós lemos, mais uma vez Deus faz menção dessa vara e diz para Moisés: Moisés, vai lá na rocha e fira a rocha, bata nela 2 vezes, porque vai brotar água dela. E assim ele fez, e ele obedeceu, apesar de um pouco decepcionado com a atitude do povo, que começou a reclamar, porque que ele havia tirado o povo do Egito para matá-los de fome, de sede, né? E ele então vai para a presença do Senhor e fala: Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa, porque eu estou a ponto de ser apedrejado aqui. E Moisés então dá uma ordem para ele: vá diante do povo. E nós temos dito isso daqui na igreja, na oração que temos feito de madrugada, que não é somente um grupo que está vindo aqui orar, nós acreditamos que é a igreja que está vindo aqui orar, porque nós acreditamos que sobre os céus dessa igreja haverá um derramar de glória sobre este lugar. Quantos acreditam nisso? Diga amém. E aí, irmãos, fazendo então essa relação desse texto de Moisés com a palavra da semana passada, nós entendemos pela palavra da semana passada que céus abertos tem a ver com uma conexão e obediência à palavra de Deus. E nós também começamos no livro de Romanos. Algumas pessoas saíram em crise na aula de quarta-feira, porque nós falávamos sobre uma fé que precisa vir acompanhada de obediência. Se dissermos que temos fé, mas não obedecemos a palavra, a nossa fé ela está meio que perdida no contexto geral do processo redentor de Deus para nós. Moisés então aqui ele obedece e mais uma vez ele vê a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Eu disse na semana passada que eu vim pregar de uma certa forma, como que eu diria, na marra. Em alguns momentos eu acordei de madrugada com muita dor de cabeça e não consegui dormir mais. E eu comecei a então orar sobre o culto de domingo passado, e eu meio que fui desafiado a fazer algo que até então não havíamos feito aqui neste lugar. E eu então desafiei a igreja para que nós viéssemos todos os dias, nos próximos 21 dias, a orar aqui todas as manhãs, às 5 horas da manhã. E eu confesso que quando eu falei isso, eu acreditei que na segunda-feira possivelmente viria uns 2 ou 3 para orar comigo. E eu fiquei muito grato a Deus quando eu cheguei junto com a minha esposa, e nós fomos vendo os irmãos chegando, e eu fiz uma garrafinha pequena de café e a garrafinha logo secou, porque muitas pessoas vieram orar conosco. Eu agradeço muito pela fidelidade dos irmãos aqui conosco. E alguns nos mandaram mensagem dizendo: olha, eu vou orar de casa, porque para mim a logística de ir para aí às 5, voltar para que eu faça o que eu preciso fazer é meio complicado. Eu falei: tudo bem, mas ore mesmo, ore com muita intensidade e fé. Nós já vimos, e talvez você já experimentou muita presença de Deus na sua vida. Aqui eu conheço algumas pessoas que já há um bom tempo caminham com Deus. Eu já fiz desafios parecidos com esse, quando nós ainda estávamos na Fama. Eu morava lá no Jardim IP, ali próximo do Passeio das Águas, e houve um dia que eu estava participando de uma reunião lá na igreja,
e eu me senti desafiado dentro de mover numa entrega de sacrifício, naquele momento que a gente estava vivendo. E eu fiz um desafio parecido com esse, só que eu fiz um desafio só para os homens, e eu fiz um desafio para que eles fossem para minha casa às 5 horas da manhã, e da porta da nossa casa nós saíamos então, correndo e andando pelas ruas ali. A gente fazia uma ginástica, não sei nem que nome que eu dou para isso, mas a gente corria e... uma ginástica espiritual ali, a gente corria e orava ao mesmo tempo. E eu me lembro que os meus discípulos então foram, e haviam dias ali que nós tínhamos 15, 20 pessoas, e por 2 ocasiões diferentes a polícia nos parou na rua e achou estranho aquele grupo grande correndo na madrugada, porque a gente levantava a mão e a gente orava alto e a gente clamava para que Deus viesse sobre nós de uma maneira especial. E eu me lembro que naquela época o Ivan, mas o Caio participavam conosco dessa corrida, né? E o Ivan chegou para mim e falou: bispo, eu não era nem bispo na época, eu era pastor. Pastor, eu quero que a gente ore pelo meu pai não está na igreja e tudo. E nós então começamos a orar pelo Valdivino ali, a gente clamava pelo Valdivino, e hoje o Valdivino está aqui servindo a Deus, e é um voluntário aqui, ajuda com as crianças lá embaixo junto com a Andréia, homem de Deus que foi alcançado nesse tempo de clamor que nós clamávamos nas ruas daquela época. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes quando Deus planta em nós um desafio, é muito importante que nós ouçamos a voz de Deus e possamos dizer sim para aquilo que Deus está nos desafiando. E eu queria que vocês entendessem que quando nós, líderes que estamos aqui à frente, quando nós ousamos lançar esse desafio para toda a igreja, isso não pode ser um peso para você, mas muitas vezes vai ser preciso um sacrifício, sim. Eu confesso para vocês que acordar 4:30 da manhã, como desde hoje eu estou acordado às 4:30 da manhã, não é fácil. Eu sei que no domingo principalmente, alguns falaram para mim: bispo, vamos orar só de segunda a sexta, sábado e domingo a gente faz online, né? E aí eu falei: não, o desafio que eu recebi de Deus foi de orar todos os dias aqui na igreja. E hoje, 4:30 da manhã, a gente já estava de pé, e 5 horas nós estávamos aqui. Teve um indivíduo que eu não vou falar o nome dele, para ele não ser constrangido, mas ele chegou aqui parecendo que ele estava bêbado. Sim, sabe, cambaleando, um olho aberto e outro fechado, assim, que eu olhei para ele e falei assim: está chapado. Aí ele falou: não tem nem 1 hora que eu fui dormir, já estou acordado. E aí nós começamos a orar, começamos a clamar, ajoelhamos, levantamos. No final ele já estava todo aceso, não sei nem se ele dormiu, né? Mas como é bom obedecer à voz de Deus, como é bom obedecer ao comando de Deus. Quando nós olhamos então para Moisés aqui, ele obedeceu. Diga, ele obedeceu. Diga mais uma vez, ele obedeceu. E a glória de Deus se manifestou. E aí brotou água da rocha, e aquele povo pôde então beber daquela água, mesmo diante de um coração talvez não tão correto do povo. E eu vou te dizer uma coisa que eu disse hoje aqui na oração aqui para o pessoal: não se incomode com aqueles que talvez vão tentar dizer para você: não vale a pena, para que estudo? Deus não exige de nós sacrifícios mais, nós vivemos agora na dispensação da graça, não precisa haver sacrifício da nossa parte. Eu vou te dizer uma coisa: com sacrifício ou sem sacrifício, eu quero tocar nele, e eu quero ver a glória de Deus se manifestando na minha vida. Acordar 4:30 da manhã então é muito pouco diante do que eu vou viver na eternidade. Você pode dizer amém por isso? Quem sabe Deus está falando com você e amanhã eu preciso fazer uma garrafa a mais de café. Quem sabe amanhã você vai dizer: estou junto, não estive até agora, mas a partir de amanhã eu estou junto com esse pessoal. Nós temos gente que já vem de uniforme, nós temos gente que já vem com tudo pronto para daqui trabalhar. É possível sim, ninguém morre por causa disso. E eu quero ler agora um texto que está lá em Números capítulo 20,
do verso 2 ao verso 12. Números capítulo 20, do verso 2 ao verso 12. Ele foi ao banheiro, e aí não tem como passar. Então deixa eu abrir minha Bíblia. Por isso que é bom olhar para o lugar certo, né? Fiquei olhando para trás, aí dancei. Números capítulo 20, do verso 2 ao verso 12. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Conhece essa história? É a mesma? É a mesma que nós lemos anteriormente? Diga assim: é outra. Lá atrás foi lá em Refidim, correto? Vamos ver aqui agora? Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Olha só, irmãos, povo duro esse, né? Lá atrás eles reclamaram porque Moisés tirou eles do Egito. Aqui eles estão dizendo: olha, Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, quem dera tivéssemos morrido lá atrás. Melhor do que ficar passando sede aqui com você, melhor do que se aventurar em acordar de madrugada aqui com você e vir orar e nós não estamos vendo nada acontecendo. Vamos lá, verso 4. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu dou a vocês. Parece igual, mas é diferente. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: parece igual, mas é diferente. Você consegue descobrir o que tem de diferente nesse texto com o que nós lemos anteriormente? Alguém saberia me dizer? Por isso que é bom dar aula para menino estudioso, né? Lá atrás, Deus mandou ele ferir a rocha 2 vezes. Ele obedeceu? Sim ou não, irmãos? Saiu a água da rocha? Agora aqui o Senhor não mandou ele ferir, o Senhor mandou ele falar. O Senhor mandou ele falar. E aqui caberia uma outra palavra para mim dizer para vocês o que esta rocha representa, porque aqui ela é um tipo de Cristo que já havia sido ferido, mas nós não vamos entrar aqui. E aí você precisa entender que Moisés, mais uma vez, ele é desafiado por Deus a pegar a sua ferramenta de trazer o céu sobre a terra, sim ou não? Só que a ordem de Deus agora é: fale a rocha. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual para discernir tempos, estações, para discernirmos maneiras que Deus está conduzindo o povo para algo específico que Ele tem. Nós precisamos então entender que nós não podemos confiar na nossa força,
Nós não podemos confiar na maneira como nos acostumamos a ver as coisas acontecendo, porque muitas vezes Deus quer nos levar a depender dEle para algo diferente acontecer. Aí você fala assim, mas eu já vivi momentos muito intensos em Deus e eu acredito que é dessa forma. Mas pode ser que neste momento Deus esteja nos desafiando a fazer algo que parece com aquilo que já vivemos no passado, mas é diferente. Porque Deus quer ver se há em nós uma dependência dEle, ao invés de confiarmos naquilo que já aprendemos a fazer. Eu vejo então que Moisés, talvez por mais uma vez se irritar com o povo, por mais uma vez se decepcionar com aquele povo duro, que agora, além de reclamar das comidas que não estavam comendo, ele começa então a desejar inclusive morrer. Preferiam então a morte do que experimentar as novidades que Deus tinha para eles. E Moisés, talvez impulsionado por aquele momento de indignação, aquele momento em que ele olha para o povo e fala: como assim? Como é que esse povo consegue agir dessa forma? Moisés então, ele se indigna com aquela situação, e ele então decide fazer parecido com aquela vez lá atrás. E talvez rapidamente passou pela sua mente: se eu ferir a rocha 2 vezes, vai acontecer também, como aconteceu. Olha só para vocês verem. Aconteceu, sim ou não, irmãos? Saiu ou não saiu água da rocha? Mas ele não experimentou entrar em Canaã. Deixa eu te dizer algo: muito mais do que bênçãos na sua vida e na minha, céus abertos significam vivermos tudo o que Deus tem para nós. É tudo. Chega um momento na nossa vida em que nós somos desafiados então a entrar de cabeça e a mergulharmos na presença de Deus e a experimentarmos tudo o que Deus tem para nós. Quando nós olhamos então para esse texto, talvez rapidamente Moisés permitiu que a sua mente fosse invadida pelo pensamento de indignação, pelo sentimento talvez de raiva naquele momento pela atitude do povo, e ele decide então fazer o que Deus havia mandado ele fazer, mas da maneira dele. Sem querer colocar peso em você, mas eu quero desafiar você a entrar nesse novo tempo obedecendo a uma voz de Deus para nós nesses dias. Moisés confiou que lá atrás a técnica funcionou, por que não haveria de funcionar aqui? E aí nós então precisamos tomar o cuidado de não permitir que as nossas conquistas do passado sejam um alimento para nós hoje, achando que não precisamos experimentar o novo de Deus. Deixa eu te dizer algo: o Senhor tem novidade de vida para nós. Você pode dizer amém por isso? O Senhor tem novidade de vida para nós. E aí então nós devemos nos lembrar que nós temos como igreja do Senhor a autoridade de trazer o reino de Deus sobre esta terra. E pode ser que nós estejamos fazendo o que Deus nos mandou fazer, mas da maneira que nós achamos que é o correto. E aqui nesses dias de madrugada, nós temos orado levantando um altar de adoração, orado clamando por esta igreja como um todo. Mas tem um momento em que nós nos espalhamos aqui, nós erguemos as nossas mãos e oramos pelos vizinhos aqui desta região, oramos pelas pessoas que trabalham aqui próximo. Mas nós também oramos para que as pessoas sejam atraídas para esta casa. Nós oramos para que as pessoas, ao passar aqui nessas ruas, elas sejam atraídas para este lugar. E olha só que interessante o que aconteceu aqui no sábado. Nós tínhamos praticamente acabado a oração, e de repente passou uma caminhonete, deu a volta aqui, e passou pela segunda vez e parou bem aqui, quase aqui na esquina do portão. E de repente desceu um senhor dessa caminhonete, senhor Moisés, e ele então desce, chega aqui e nos pede oração. E aí eu tinha acabado de entrar para guardar as coisas que a gente tinha colocado ali para oração, e o pastor Marcos mais o Charles,
foram orar com ele, e eu cheguei no finalzinho só, impus a mão na cabeça dele, nós o abençoamos, e ele, muito emocionado, então, ele agradeceu por aquela oração. E ali nós pudemos ver que, meio que, quase que imediatamente, aquilo que estamos orando aqui nas madrugadas, já começou a dar resultado. É fazer o que Deus nos mandou e obedecer a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós entendemos que a ordem para nós nesses próximos dias é subir para esta casa, e durante esses 21 dias nós vamos abrir os céus sobre esta igreja. Você pode dizer amém? Esse é o desafio que nos foi proposto para agora. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero te comover, eu não quero te levar a uma resposta de emoção, mas eu preciso confrontar você a sair da nossa zona de conforto, sim. Eu preciso confrontar você e desafiar você a fazer algo que você talvez nunca fez na sua vida. Essa manhã, teve uma pessoa que chegou aqui às 5 horas da manhã, que foi dormir às 4. Mas ele estava aqui. Eu queria desafiar você. Eu não estou preocupado com números. Quero números. Nunca me preocupei com isso. Quem conhece a minha e minha esposa, quem nos conhece de próximo, sabe que nós nunca nos preocupamos com números. Mas nós queremos atrair a presença de Deus neste lugar. E nós sabemos que quanto mais pessoas estiverem prostradas aqui, mais os céus se rasgarão sobre nós. Você pode dizer amém por isso? E agora eu quero lançar então o segundo desafio. Sabe lá o que vai vir no próximo domingo. Agora o desafio para nós essa semana. O irmão virou para mim hoje e falou assim: bispo, eu acho que o senhor pode colocar agora às 4 horas da manhã, que agora a gente vai dar mais uma apertada. Esse não é o desafio. Vamos continuar orando aqui às 5 horas da manhã. Mas agora o desafio, nós vamos começar um jejum amanhã, aonde nós vamos nos abster de comer algo, porque nós queremos ver mais da glória de Deus neste lugar. E eu quero acreditar que eu não vou estar sozinho, com um pequeno grupo fazendo esse jejum, mas eu quero acreditar que muitas pessoas estarão participando conosco. Qual que é o jejum? Está preparado? Sem saber se quer fazer o jejum ou não? Nós não vamos comer nada até às 18 horas da tarde. Sem café, sem pão. Já vem começando a... Tá bom, café eu libero. Sem açúcar. Cadê o Lucas? Café sem açúcar. Hã? Não vem negociar comigo não. E nós só vamos comer às 18 horas. Quem que está liberado de fazer esse jejum? As pessoas que estão gestantes, quem está amamentando, quem precisa tomar algum medicamento e não pode tomar de estômago vazio, ou quem tem alguma particularidade, fique à vontade para fazer um outro jejum. Mas faça, decida subir, decida tocar em Deus e decida entender que nesses dias os céus serão abertos sobre nós. Você pode dizer amém por isso? Nós queremos ver o reino de Deus se manifestando aqui, sim ou não? Nós queremos ver a glória de Deus neste lugar. Então qual é a chave que nós temos para viver naturalmente o sobrenatural? Quando eu olho para essa história de Moisés, eu entendo que é preciso uma decisão, é preciso uma atitude de ouvir a voz de Deus e de discernir que nós vivemos um tempo onde o reino de Deus está dentro de nós. Lucas capítulo 17, 1 fala isso, o reino de Deus está dentro de nós. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: o reino de Deus está dentro de você.
Então, irmãos, deveria ser normal para nós, deveria ser uma expectativa normal para cada um de nós, liberarmos o reino de Deus e vermos coisas extraordinárias acontecendo. Nós precisamos então ser crentes, homens e mulheres de Deus, que saem para as ruas acreditando que Deus vai nos usar para curar pessoas, Deus vai nos usar para libertar pessoas, Deus vai nos usar para colocar uma palavra de ânimo na vida de alguém, Deus vai nos usar para libertar uma pessoa da morte, do poder do vício, Deus vai nos usar para trazer sobre a vida de alguém esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos a resposta que o mundo precisa. Vou dizer mais uma vez, nós, igreja do Senhor, somos a resposta que o mundo precisa. O mundo vai olhar para nós e vai ver em nós esperança, vai ver em nós resposta, vai ver em nós a possibilidade de uma vida diferente. Diga amém por isso. Nós somos a resposta. Se Cristo vive em nós, nós somos a resposta para alguém. Deus vai se manifestar na nossa vida, você acredita nisso? Nós podemos ser, para muitas pessoas, a única representação de Cristo na vida dela. Para muitas pessoas, nós somos a única representação de Deus na vida dela. Dona Erlenes, eu posso usar a senhora como exemplo? Dona Erlenes, a filha dela, faz aula aqui no projeto social. Conversando com a Esther lá, ela perguntou sobre as reuniões que tinha na igreja, e aí a Esther passou e ela veio no nosso, acho que na nossa penúltima aula de Gálatas, no estudo bíblico de quarta-feira. E ali Deus a confrontou de uma maneira muito específica, e ela caiu em prantos então na aula. Ela não nos conhecia praticamente a ninguém, e ali Deus ministrou ao coração dela, ela começou a chorar muito, e Deus começou a falar com ela. E aí ela continuou vindo, voltou na próxima quarta-feira, começou a vir aos cultos, e ela nunca tinha aberto uma Bíblia na vida dela antes, irmãos. E aí a Esther então perguntou se a gente tinha uma Bíblia aqui na igreja para doar para ela, e aí lá na minha sala eu tenho algumas Bíblias lá para doação, e nós então entregamos uma Bíblia e doamos para ela, e foi a primeira vez que ela abriu uma Bíblia na vida dela. Você pode dizer glória a Deus por isso? De uma maneira orgânica, a presença de Deus vai se manifestando e ela vai alcançando pessoas. Sem falar nada, sem nem tocar nesse assunto, ela já está lá com a camiseta de voluntários, e ela já tem se oferecido a Deus e dito sim para Deus aqui neste lugar. Sabe por quê? É a glória de Deus passando, é o poder de Deus fluindo, é Deus se manifestando, é Deus agindo. Diga amém por isso. Isaías capítulo 60, verso 1 ao 3, diz algo para mim e para você que nós precisamos nos agarrar com toda a força. Diz assim: levanta, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Aponte o dedo para a pessoa que está do seu lado e diga: levante-se, alegre-se, porque a glória de Deus já brilha na sua vida. Verso 2, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Enquanto lá fora tem escuridão, tem trevas, na igreja tem luz. Na igreja tem luz, na sua vida há luz, na sua vida há poder de Deus, na sua vida há glória de Deus. Diga amém. Verso 3, as nações virão à sua luz, e os reis da terra virão o fulgor do seu alvorecer. As pessoas vão olhar para você e vão ver a luz de Deus na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, diz algo também muito importante para mim e para você. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário,
coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: deixe a sua luz brilhar. Deixe a sua luz brilhar. Diga mais forte: deixe a sua luz brilhar. Olhe para mim, irmãos, com a nossa autoridade de trazer os céus sobre este lugar, vem a responsabilidade. Diga comigo: com autoridade vem responsabilidade. Mateus capítulo 10, verso 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O que está falando aqui? Nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. O que nós recebemos de graça? Foi cura? Foi ressuscitamos? O que nós recebemos de graça foi autoridade para fazer isso. Olha só o que diz o verso 1 de Mateus capítulo 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças. Quem aqui gostaria de receber essa autoridade? Alguns, vou perguntar de novo. Quem aqui gostaria de receber essa autoridade? Sabe qual é a forma de Deus dizer para você que você recebeu essa autoridade? É colocando endemoniados na sua frente, para você expulsar os demônios deles. É colocando doentes na sua frente para você curar os doentes. É você colocando pessoas desesperançadas para você trazer esperança para essas pessoas. É você ser instrumento da glória de Deus por onde você for. Então, se aparecer um demônio na sua frente, você não vai me ligar, porque eu não vou te atender. Se eu atender e você falar: pastor, tem um endemoniado aqui na minha frente, eu vou falar: Senhor, manda mais 10. Faça ele ficar desorientado de tanta pavor, mas deixa ele depender do Espírito Santo e orar, e ver que os demônios saem no poder do nome de Jesus. Diga amém. Diga: eu recebo a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu recebo a glória de Deus sobre a minha vida. Eu quero então te perguntar: o que faremos com a responsabilidade que estamos recebendo? O que faremos com os céus abertos sobre nós? Nós apenas olharemos e ficaremos com as mãos estendidas, esperando que uma bênção seja dada a nós? Nós apenas estenderemos os nossos braços como um sinal de quem quer muito receber algo? Tudo bem, você está certo, você pode fazer isso não é errado. Mas é só isso que você quer para a sua vida? É só isso mesmo? É só isso mesmo que você espera do seu relacionamento com Deus? Um relacionamento onde eu peço e eu recebo? Um relacionamento onde eu clamo por algo e Ele prontamente me abençoa, me dando o que eu estou pedindo? Tudo bem, você não está errado, mas é só isso? É só isso que você quer? Ou será que você poderia dizer para Ele nesta manhã: eu quero ir além, eu quero ir mais longe, e mais do que ser abençoado, eu quero ser um abençoador. Mais do que ser um abençoado, eu quero levar resposta para o mundo. Sabe, irmãos, eu acredito que quando Jesus vier buscar a sua igreja, o mundo sentirá falta da igreja. O mundo sentirá falta dos crentes. Para isso, nós precisamos ser resposta para o mundo. Para isso, nós precisamos deixar de olhar para as nossas necessidades e começarmos então a olhar para a necessidade do outro. E nós precisamos ser mais crentes lá fora do que estamos sendo aqui dentro. Nós precisamos ser mais
crentes no nosso trabalho do que somos aqui na igreja, na nossa escola do que somos aqui na igreja, na nossa vizinhança do que somos aqui na igreja. Quando nós passarmos por alguém e formos constrangidos dentro de nós por vermos uma tristeza no olhar de uma pessoa, nós precisamos perguntar para ela: posso orar por você? Eu posso orar por você? E pode ser que aquela oração faça tanta diferença na vida daquela pessoa, ao ponto dela conseguir entender o amor de Deus se manifestando na vida dela, ao ponto dela então tomar uma decisão de confiar a sua vida nas mãos de Deus. Ah, pastor, eu não sei falar muito bem. Não precisa falar muito bem não, meu irmão. Apenas se entregue a Ele. Apenas se ofereça para viver uma vida naturalmente extraordinária. O que é viver então uma vida naturalmente extraordinária? É viver uma vida onde os céus se revelam através da sua vida na vida de outra pessoa. É onde eu entendo que eu recebi a autoridade para expulsar demônios. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente fala brincando, mas expulsar demônios não tem a ver com encontrar com uma pessoa endemoniada, não. Expulsar demônios tem a ver com pisar a planta dos seus pés. E onde você pisar as plantas, as trevas precisam sair, porque chegou a luz naquele lugar. Expulsar demônios tem a ver com ele se incomodar tanto com a sua vida, de não se sentir mais bem naquele ambiente, porque chegou um Filho de Deus, que manifesta a glória do Senhor, e porque manifesta a glória do Senhor, não tem mais lugar para ele ali naquele lugar. Mas, se alguém ficar tão indignado com a presença de Deus na sua vida, ao ponto do inimigo se manifestar na vida daquela pessoa, é você entender que você já recebeu autoridade para expulsar demônios. E se for preciso, diga: saia, não no meu nome, saia em nome de Jesus. E acredite, vai sair, porque o poder de Deus está na sua vida. Céus abertos então, irmãos, tem a ver com eu me posicionar e dizer: Pai, a partir de hoje eu não quero mais uma vida ordinária, eu quero uma vida extraordinária. A partir de hoje eu não quero mais uma vida natural, eu quero viver uma vida sobrenatural. E como nós temos orado aqui todas as manhãs, nós temos declarado: Senhor, a começar em nós, que milagres aconteçam na nossa vida, que milagres aconteçam na nossa casa, que milagres aconteçam na nossa família. Nós somos abençoados para abençoar outras pessoas. Você pode dizer amém por isso? É tempo de nós rasgarmos os céus. É tempo da igreja do Senhor se manifestar com autoridade e declarar: chegou o tempo de Deus neste lugar. Queria que você fechasse os seus olhos. Qual é a resposta que eu e você daremos ao Senhor hoje? Qual é a resposta que eu e você daremos ao Senhor nesta manhã? Eu quero convidar você a levantar aqui um altar de adoração ao Senhor e entender que o caminho para viver uma vida no sobrenatural é ter uma vida de adoração, é ter uma vida de entrega ao Senhor.